É muito fácil falar que Deus está dentro de nós, que a nossa consciência é a consciência cósmica universal, mas isso, num certo momento, parece que se torna uma teoria, porque na prática existe um grande caminho que conduz desde a nossa simples humanidade para realmente vivenciar a consciência cósmica, universal. E esse caminho que conduz até a consciência cósmica é um caminho cheio de leis e regras, ou leis, não vou dizer regras, melhor dizer leis que foram estabelecidas pela vontade divina. São leis de virtude a ser conquistadas, virtudes a serem conquistadas, a lei do amor, a lei do perdão, a lei de amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, e o superamento, a superação das dificuldades, das pedras do caminho, que isso, para a vida humana, para quem é encarnado e quem trilha no caminho da espiritualidade, o caminho humano, são leis fundamentais para serem compreendidas e para serem seguidas. Jesus deu um exemplo dizendo o seguinte, que um cego não pode conduzir outro cego, porque se isso acontecer, os dois vão encontrar um buraco e vão cair, os dois vão cair num buraco no caminho. Então, nós temos que achar a luz do caminho. E esta luz vai clarear o caminho a ser seguido. Quer dizer, além da necessidade de achar a luz do caminho, tem que percorrer este caminho, porque este caminho tem espinhos e pedras no caminho, que todos na vida de encarnado têm que enfrentar. Quando você desencarna, tudo bem. Quando você desencarna, as coisas se tornam bem mais fáceis, porque você não tem corpo, você não tem peso de responsabilidade, você não tem uma carga física de relacionamento e de deveres. E aí você tem muito mais tranquilidade e calma para poder observar a vida e entender a vida e chegar a conclusões. Isso é muito fácil na teoria, quando não tem o peso do corpo físico com a sua responsabilidade. Mas uma vez que você tem o corpo físico e a responsabilidade, as responsabilidades que você assume ou que você assumiu e você até esqueceu que você assumiu, ou aquelas responsabilidades que a própria sociedade exige de você, então as coisas se tornam diferentes. E aí vale a pena ouvir e observar os conselhos dos grandes mestres da humanidade,
as grandes luzes que estiveram encarnados e deixaram a sua marca e a sua mensagem. Porque somente seguindo e superando essas leis, como eu falei, que são leis divinas, é que você vai poder prosseguir, vai poder levantar a cabeça e erguer-se do vale de lágrimas que é esta vida e enxergar a luz divina e poder ser inspirado por esta luz divina. Com outras palavras, você tem que aprender nesta vida, vai ter que aprender a ouvir, ver e ouvir a Deus. Estou falando de uma forma genérica. A Deus seria a luz divina, as leis divinas. Porque o ser humano que tem consciência é capaz de ouvir Deus, é capaz de entender Deus, é capaz de entender as leis de Deus e mostrar na prática que ele entendeu estas leis e poder segui-las e ser até um exemplo moral e espiritual através da sua compreensão divina, da sua parte divina. Nós temos a divindade dentro de nós. O que é a divindade? A divindade é você ser Deus, ou você ser como Deus. Ou melhor, em linguagem mais moderna, você ser e funcionar como Deus criou você, como o raio dele, como um filho dele. Você agir como o raio da vontade dele. Mas como se faz quando no meio você tem pensamento humano e você tem interesses pessoais? Interesses pessoais são interesses da tua personalidade humana, interesses do teu ego. Então tem que aprender a conciliar tudo isso. E a conciliar com tudo isso e mesmo assim viver em equilíbrio e ser feliz, nisto consiste o caminho através da meditação. Nisso consiste a realização espiritual. Você aprender a ser você mesmo. Você aprender a ser sinceramente assim como Deus te criou. E para você conseguir fazer isso, você tem que limpar de dentro de você todos os conceitos e preconceitos. Você tem que criar conceitos que estão afinados, estão sintonizados com as leis divinas e para poder seguir esses conceitos que você mesmo, com a tua compreensão, cria. E isso é uma obra que demora, às vezes, milênios. Não é simples. Não é nada simples superar a si mesmo e conseguir conectar-se com a luz divina ininterruptamente, 24 horas por dia. E seguir essa diretiva da luz divina diretamente, ignorando qualquer interferência que vem para você através dos sentidos físicos. Eu espero que eu esteja claro. Espero que isso seja claro. Por isso vieram inicialmente todas as religiões, mas as próprias religiões também com o tempo se desviaram, porque
os profetas ou os iniciados que criaram as religiões já não estão mais. Eles criaram as religiões e engrenaram tudo e foram embora. Seguiram no caminho deles. E aos poucos o ser humano que ficou seguindo foi desviando aos poucos durante centenas de ou milhares de anos. As religiões, todas elas foram distorcidas e se perderam um pouco da realidade. Somente que aquele verdadeiro buscador, que ele busca a verdade, somente que aquele que busca a verdade sinceramente, busca a verdade por amor à verdade, por amor ao conhecimento. Com outras palavras, aquele que se torna cientista na busca da verdade, que busca a verdade como um cientista, que quer saber a verdade, sem reservas políticas, sem nenhum outro interesse. Somente ele é capaz de descobrir a essência de cada religião, e aí, no fim, ele vai descobrir que todas as religiões conduzem à mesma coisa, ao mesmo ponto. E aí vai descobrir mais na frente que este ponto a ser descoberto estava desde a eternidade, estava já dentro dele mesmo. Ele, na realidade, não precisa de nenhuma religião. Ele só precisa ser sincero consigo mesmo, trilhar o caminho da humildade, ser simples, ser bom, ser generoso com o seu próximo, amar o seu próximo como a si mesmo. E, enfim, entender que existe um Criador supremo. E só pelas virtudes desse Criador, pelos efeitos da criação dele, chegar a amar este Criador acima de todas as coisas e segui-lo intimamente pelo seu sentimento interior, e não através de nenhuma religião ou alguma coisa ditada ou escrita, que pode, às vezes, pode ser de ajuda, mas não como uma coluna inquebrantável. Porque a vida, como nós vemos, se renova o tempo todo. Nós estamos vivendo numa era de muita renovação, de muita tecnologia, de muitas inovações, coisas que os iniciados do passado não estavam prevendo isso. Nós temos agora outras possibilidades e nós temos que aprender a aproveitar todas as possibilidades que temos disponíveis para poder conhecer a nós mesmos melhor. Mas tem uma coisa, no final das contas, você vai ter que abandonar todo o conhecimento e reconhecer que você não sabe nada. Você não é nada. Você tem que chegar a este reconhecimento que você não é nada, você não sabe nada e você é que nem um grão de areia levado pelo vento. Por si só você não é nada, a não ser que você ignora tudo isso, ignora o mundo manifestado e você começa a voltar para dentro de si. Pode ser através de meditação. Volta para dentro de si para descobrir a grande revelação
de contato de você com Deus. É isso, mais ou menos, o resumo totalmente genérico do caminho espiritual. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta agora. Se não, nós vamos para o lado da meditação. Eu gostaria de fazer duas colocações, se me permite, não pergunta. É possível? Claro, pode, claro que sim. Bom, é uma colocação para reflexão, talvez para futura discussão. Em primeiro lugar, Deus criou o mundo e as suas leis de uma forma perfeita e criou o ser humano, como a gente fala, de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, nós somos Parkins, como chama? Bom, não me vem a palavra. Oh, meu Deus. Parks, que não vem a palavra. Nós somos centelha. Partículas. Centelha. Centelha, isso. Então, Folhas. se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então dentro de nós já tem todas as virtudes que o ser humano precisa. O que é de obrigação do ser humano é descobrir essas virtudes usando a sua vontade consciente e divina para praticá-las. Quer dizer, ele não está... ele não está... Isso, praticar. Ele não está criando virtudes. Ele está indo descobrindo através da própria vontade. Sim, muito bonito. E a vontade é a virtude sublime que Deus nos deu para chegar realmente ao encontro dessa essência divina que está dentro de nós. Então, o ser humano não precisa criar nada. Ele precisa se esforçar para descobrir através da própria vontade. Essa é a primeira colocação. Muito bom. A segunda colocação, que eu tenho um pouquinho assim de dúvida, e ela é um pouco dúbia para mim, amar o próximo igual a ti mesmo. Eu fico me perguntando, mais do que a metade da humanidade não se ama. Todos nós estamos com autoestima, muitas vezes, muito baixa. Então, imaginemos, se eu vou amar o próximo como eu estou me amando, vai ser um desastre. Porque se eu não estou me amando o suficiente, se a minha autoestima está lá embaixo, então é melhor não amar o próximo igual a ti mesmo. O que eu diria é, primeiro passo, de acordo com a vontade divina, começar a se amar como Deus nos criou. E quando você encontra de si esse amor, aí você pode passar ele para o próximo. Então, aí sim pode dizer se amar ao próximo igual como você está se amando, e não igual a ti próprio, porque aí fica, às vezes, aquela dúvida, como eu falei, pela nossa autoestima. Isso eu queria fazer essas colocações para reflexão, porque assim a gente vai, pelo menos para mim, dando mais um passo à frente. Muito bom, beleza. Obrigado, Shlomo. Muito bom. Mas a intenção desse amor ao próximo como a ti mesmo, porque, olha, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, tudo bem, você ama a Deus, o Criador, e desta maneira você não pensa sobre o mundo criado. Você só se liga ao mundo espiritual, amando a Deus. Mas quando ele diz amar a próximo como a ti mesmo, você também se liga ao mundo manifestado. Então, isso faz a totalidade da criação. Você ama a Deus, que é o lado espiritual, e você também ama o próximo, que é o mundo manifestado. Então, você ama a totalidade da vida, a totalidade do mundo que Deus criou. Zari, dentro disso que você está falando,
quando a gente fica nessa coisa que a gente é feita a imagem e semelhança de Deus, se eu começar a expandir um pouco mais, o ser humano é muito recente na Terra, né? E você tem aqui outros animais, vegetais, minerais, que tudo é expressão de Deus. Como é que eles fazem parte desse todo, nessa consciência de retorno a essa unidade? Como é que é essa coisa? Só o ser humano que é imagem e semelhança ou é toda expressão de Não, Deus? Imagem e semelhança? todos os animais, tudo que tem natureza, tudo que tem na natureza é manifestação de Deus. As flores, os animais, Minerais. os minerais. Só que o ser humano, junto com o espírito dele, tem toda a gama da manifestação divina. Sendo que a outra parte da natureza, são as flores, minerais, etc., só manifestam um dos lados, manifestam parcialmente a consciência divina. Só o ser humano manifesta o ser divino por completo. Mas será que a gente consegue ter consciência da consciência de um animal, de um vegetal, do mineral? Será que a gente consegue entender que tipo de essência eles têm também? Com certeza. Olha, tem exemplos históricos na Bíblia. Por exemplo, o rei Salomão falava com os animais e entendia os animais. Tem São Francisco, que falava também com os pássaros, com as pombas, com os lobos, porque quando você avança espiritualmente, quando você desperta a consciência, você pode entender os animais. Também tem mais um exemplo. O profeta Daniel, que foi jogado no covo dos leões famintos, ele sobreviveu também, eles não atacaram nele, porque ele conversou com eles. Então, quando você desperta o espírito, você começa a conhecer os mundos ocultos sobre-humanos. E isto é uma coisa possível para acontecer. Isso acontece quando a pessoa pratica meditação profunda e realiza avanços através da prática das virtudes. Não somente entender o que é amor, mas entender o que é amor e praticar o amor. Quando começa a praticar. Então, a natureza percebe isso no ser humano e começa a entregar os seus segredos para o ser humano. Aí o ser humano pode começar a entender a própria natureza, com os seus animais, etc. Tudo. Zari. Permite uma observação, Zari? Bom, eu não sei se eu posso fazer também a observação. Quem que está falando? Desculpe. Gusmões. Gusmões. Sim. Sim, Gusmões, pode falar. Então vamos. O questionamento feito pelo nosso irmãozinho lá me fez pensar lá no Gênesis, que quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Sim. Mas todo o resto foi só um verbo, haja. Sim. Sim. Então não houve aquela intenção de elevar tudo ao mesmo nível. É como eu entendo. Não, isso aqui, olha, isso é uma interpretação do que está escrito na Bíblia. Exatamente. Sim, mas não vamos ficar interpretando a Bíblia, porque sempre vai ter uma dúvida. Tem que entender a intenção espiritual, e para isso tem que desenvolver um pouco a própria intuição
e não ficar parado em interpretações. Isso já tem muita gente que já fez isso há milênios. É isso, eu acho que não. Zari, só mais uma palavrinha, porque sobre aquela ideia de amar o próximo igual a ti mesmo. No momento que se deu uma explicação, me veio uma luz. Na verdade, a ideia de amar o próximo igual a ti mesmo começa primeiro de você amar a Deus com toda a sua força e sua alma. No momento que você ama a Deus, aí você pode amar o próximo igual a ti mesmo. Sim, sim, com certeza. É verdade, verdade. Mas dentro disso tudo, Zari, desculpa insistir, né? O ser humano é novo dentro da criação de tudo, né? Do infinito. Quem falou Então, isso? é o Vitório. Como você sabe? Porque Como se você você for sabe? estudar o Big Bang, estudar bilhões de anos, não Não, existia. não existe. Não, não. Mas quem criou o Big Bang é a própria consciência divina. E Então, eu concordo. se você se você penetrar um pouquinho na realização espiritual, você vai sentir e ver que não existe tempo. O que quer dizer não existe tempo? Concordo. Você é eterno. Eterno quer dizer que você estava na época do Big Bang. Você já estava. Então, você, espiritualmente, você não é novo. Você pode talvez se referindo que Ao o corpo. corpo físico do homem, Isso. isso é novo relativamente. Tudo Concordo. bem. Mas a consciência que está neste homem não é nova. Então, levando por essa linha, por que a consciência que está em toda manifestação não é tão consciente como a nossa consciência? Porque não é. Isso. Porque não Por que a tem gente fala que relacionamento. uma planta não tem uma consciência superior à nossa em relação a essa consciência atemporal? Não, não, eu acho que ela tem sim. Ela tem, a planta tem a consciência de Deus, só que ela não tem como manifestar outras partes da consciência que nós temos meios como manifestar. Por exemplo, a planta não fala palavras, mas ela fala tudo que ela tem dentro de si através do perfume, através das cores, através da forma. Outras Então, formas. ela manifesta o Deus, a totalidade de Deus. Olha, nós somos que nem uma fotografia holográfica. Se você corta um cantinho de uma fotografia holográfica e você pega esse cantinho e olha dentro dele, você vai ver toda a fotografia nesse pedacinho que você cortou. Então, nós temos essa qualidade holográfica. Quer dizer, se você pega uma folha de uma flor, nesta folha você vai achar a totalidade do universo. Ele não pode, você não, os nossos sentidos físicos não são capazes de ver isso. Isso, e exatamente nisso que eu falo. E como é que a gente pode ter certeza que uma planta ou qualquer criação de Deus não está com uma percepção, uma comunicação diferente que a gente não percebe que tem uma totalidade também? Então, isso é ótimo. Você tocou uma coisa espetacular. Você só pode perceber isso através da intuição e não através dos sentidos físicos. É isso. Somente a intuição. E é isso que tem que despertar. A intuição vem do espírito. A intuição não vem da mente, não vem do cérebro e não vem dos sentidos físicos. A intuição vem da consciência do espírito. E se você colocar a intuição para funcionar, aí você vai perceber a totalidade de Deus em qualquer folha, em qualquer objeto criado por Deus. E é dessa percepção, né?
dessa E- intuição que eu estou e falando. Eu estou entender falando isso. disso. É disso que eu estou falando. A minha intuição é que tudo é a mesma coisa e que eu, ser humano, não sou melhor para ser imagem e semelhança de Deus única, né? Acho que toda expressão é imagem e semelhança de Deus. Sim, E essa, verdade, verdade. Isso e mesmo. essa intuição me diz que uma planta não é inferior nessa criação, seja na Não é. comunicação, seja na conexão, seja no aprendizado, na inteligência de um mineral, de um vegetal, de um animal, de tudo. É Então, para mim, verdade. eu não É consigo me verdade. ver como imagem e semelhança como humano. Eu me vejo imagem e semelhança como expressão de Deus. Como expressão de luz. Maravilha. É isso mesmo. Então você siga a intuição que você tem porque está forte. É isso mesmo. Tem que sair da mente. Nós somos humanos limitados. Temos mente. Nós temos que sair da nossa mente e utilizar mais a nossa intuição, a nossa imaginação, que são faculdades do espírito, superiores à mente. Essa é a minha dificuldade que eu tenho com textos tão fechados, interpretações tão fechadas. Eu acho que se eu não for por essa intuição nesses textos, ou o que quer que seja, mas não me colocando no centro, para mim, zero. Eu estou fora do sentido de que eu não tenho essa percepção e não tenho essa intuição. Para mim, parece que eu volto para uma gaiola. Eu volto para um case totalmente bloqueado e atormentado. Sim. Então, mas olha, isso que você falou agora é uma sensação do teu espírito puro, que você está se sentindo bloqueado e fechado, porque o espírito está bloqueado e fechado dentro da mente. É isso. Então, tem um certo momento, você tem que chegar ao reconhecimento que a tua mente é limitada. Tem que usar a mente para as coisas limitadas da vida material ou mental. Mas se você quer vivenciar Deus dentro de si, você tem que saber sair da mente, sair da própria mente e se diluir na consciência cósmica que Eu está acho que é isso dentro de mesmo. você. É a minha percepção essa. Então, Aí, às vezes, eu... nesta consciência cósmica, quando você entra na consciência cósmica, quando você olha tudo do universo, tudo é vida. Qualquer folha, qualquer movimento, tudo é vida. Tudo é divino. Você começa a receber outra percepção extramental, além da mente. É isso que eu sinto. Então, acho que a minha rebeldia, um pouco, às vezes, com coisas tão fechadas, é para eu não me sentir preso mesmo, para eu Então, me diluir. essa rebeldia é espiritual, é coisa positiva. Só que você tem que usar o bom senso para não prejudicar ninguém com esta rebeldia, mas só você abrir a tua mente e partir para outros campos mais elevados espiritualmente, mais livres, mais sutis e mais livres, exatamente. É isso que eu busco com você. Olha, você não, comigo não, eu não, eu não, eu talvez possa só lhe inspirar, mas isso É vai vir isso, é isso. direto de Deus para você. Isso Não, é só isso, vai é isso, é isso. tem que buscar contato direto com Deus. É inspiração, então. É a inspiração. Rosário, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quando o senhor falou do Big Bang, que a gente já existia, né? Aí me veio a dúvida. Todos os espíritos sempre existiram? Ou seja, todos os espíritos, 7 bilhões na Terra, Sim, mais os sim. desencarnados, nasceram juntos? Não existe espírito novo criado depois? Existe, mas esse existe que eu estou falando é nível inferior de existência.
em nível inferior. Quando você olha, por exemplo, uma borboleta que nasce de um casulo, aí você diz, é uma nova borboleta que nasceu agora. Mas, na realidade, esta borboleta já estava viva em forma de casulo. Quer dizer, nós estamos olhando num ponto de nível vibratório mais baixo. Na realidade, ela sempre existiu. Então, esses espíritos novos que você diz, é uma nova forma manifestada, mas, na realidade, eles sempre existiram. Aliás, vou corrigir uma coisa aqui. Não existem muitos espíritos. Existe somente um espírito. E este espírito é Deus, e você faz parte de... Todos nós fazemos parte desse Deus. Essa multiplicação, essa multiplicidade de muitos seres humanos, isso é multiplicidade no mundo manifestado, no mundo de nível vibratório mais baixo. Na realidade, a consciência de todos eles é uma única consciência, que é Deus. Neste momento, nós estamos dentro de Deus. Neste momento, Deus está dentro de nós e nós estamos dentro dele. Sempre foi assim. Só que você desce de nível e começa a usar a mente humana, e aí começa a acreditar que você é separada de Deus, e você é mortal, e você nasceu só há 35 anos atrás. E não é verdade isso. Você é eterna. Então, sim. Se você me permitir, eu gostaria de compartilhar uma oração antes da gente começar a meditação. Por favor, pode compartilhar. Tá. Pai e Mãe, respiração infinita, criação do todo, manifestação sem palavras. Faz tua luz brilhar em nós, entre nós e além de nós, para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir o caminho em retidão e reverência, e que através de nós se faça presente a tua divina consciência, assim na terra como no céu. O nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos em unidade e sabedoria com todas as criaturas, visíveis ou invisíveis. Que a vontade divina seja o único desejo, em todas as direções, em todas as formas, em toda a realidade individual, assim como em toda a existência coletiva. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim honraremos a sabedoria e a vida que existe em tudo. E nesse fundamento, dá-nos o pão nosso de cada dia e a consciência de que nada nos faltará. Não nos permita cair no sono do esquecimento do propósito real e único, pois é fato que retornaremos até que se cumpra o plano supremo. Que a verdade e a justiça abra os nossos olhos para a verdade e a justiça e os nossos corações para o amor e o perdão, para que em paz possamos viver os nossos dias. Que o amor seja o solo onde crescem e florescem todas as nossas ações. Assim seja, assim é. Amém.
Amém. Muito bonito. Obrigado. Eu só quero dizer uma coisa. Quanto mais você envolve a tua compreensão mental no caminho de Deus, mais complicado e difícil vai ser você seguir esse caminho. Você tem que ser mais essencial, mais direto. Só pensa em Deus. Se você se dirigir a Deus, só pensa na luz dele, nada mais. Nada mais. Que a melhor coisa, toda a tua força de vontade vai ficar concentrada num único ponto. Olha, quando você pega uma lupa e vai focalizar a luz do sol, esta luz do sol vai ser a mais forte quando ela vai formar um único ponto de luz. Aí vai queimar aquilo onde está focalizado. Mas se você não focalizar 100%, você vai deixar, em vez de um ponto, vai ficar uma roda, então vai ficar luz mais forte, vai ficar calor, mas não vai ficar aquela intensidade como se fosse focalizado totalmente, num único ponto. Espiritualmente é a mesma coisa.